Então, por favor, Márcio. Bom, a leitura é do capítulo 11, ou da página 11, eu não sei qual é Capítulo. É o capítulo, mas eu não sei qual é a origem, se é o Evangelho Não. Não, Vida eu não Feliz. sei qual é o livro. Vida Feliz. Da Joana de Ok, Ângeles. tá bom, da Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, né? Isso. Então, torna-te amigo de todas as pessoas. Amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfianças, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que, por enquanto, experimente incompreensão e dificuldade. A página é linda, de reflexão para todos nós. É muito fácil sermos amigos aqui no nosso grupo, na nossa casa, mas a gente tem que saber que lá fora tem gente precisando da nossa amizade, da nossa palavra e da nossa resiliência, que muitas das vezes é um amigo que nos diz uma verdade e muitas das vezes a gente não aceita. Então, o amigo é sincero, é direto, objetivo, e a gente precisa dessa compreensão. Essa página é linda, de muita reflexão para todos nós, né? Ok. Alguém mais gostaria de comentar a mensagem? Eu me lembrei daquela fala de Jesus aos discípulos. Já não vos chamo de discípulos, mas de amigos. Eu acho que isso resume bastante. O melhor amigo que nós temos é o Mestre Jesus. E ele nos disse que já não chamava mais os discípulos de discípulos, mas sim de amigos. Então, acho que é importante ficarmos com esse pensamento de Jesus. Perfeito. Vamos à prece, então, Márcio, por favor. Bom, meus irmãos, a prece de hoje é uma prece de agradecimento aos amigos espirituais, aos benfeitores também encarnados, médicos e enfermeiros que auxiliaram na cirurgia, na intervenção da Geórgia, e de agradecimento a todos vocês pela irradiação que recebemos durante todo o procedimento e a recuperação dela. Bom e amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em teu santo nome, Jesus. Agradecidos por mais essa oportunidade de estudarmos essa obra redentora para entendermos um pouco mais cada etapa, cada degrau de nossa passagem aqui nesse planeta de provas e expiações. Nos auxilie no entendimento, do estudo do Livro dos Espíritos, muito bem comandado pelos nossos irmãos que se dirigem aqui caridosamente toda segunda-feira, mas os irmãos espirituais também, que já prepararam essa sala para o nosso conforto, para o nosso entendimento. Fica conosco, Senhor, agradecidos mais uma vez por tudo que tem nos feito, nos proporcionado nessa encarnação, Jesus. Muito obrigado, nosso grande amigo, Mestre Jesus. Obrigada, Márcios. Quem vai ser a nossa locutora de hoje? Quem se habilita? Estou com saudade da voz da Isabel. Eu Então, também. Vamos ao serviço, Bel. Cadê a Isabel? Eu tô aqui. Gata, peraí que eu tenho a gata aqui que adoro o estudo. Ai. Nós estamos na 711, né? Gozo dos bens terrenos. Isso. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens?
Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Bom, essa resposta é cristalina, né, gente? Então, se nós não temos os meios para realizar alguma tarefa, como nós podemos ser cobrados por ela? Então, Deus, sim, nos dá os meios para que a gente possa cumprir as tarefas. O problema é o uso das ferramentas e dos meios. É aí que a gente se atropela, né? Os recursos são destinados para um determinado fim e a gente ou usa para outro fim ou simplesmente faz mau uso, né, desse mesmo recurso. E aí a gente se compromete. Então, os bens da terra, eles sim são instrumentos para que nós possamos usá-los ao nosso benefício no momento que fazemos o benefício ao próximo. Porque se nós usarmos somente para o nosso benefício, é egoísmo. Então, quando eu uso em benefício de outro, e esse benefício traz os resultados que a gente espera, nós seremos, com certeza, beneficiados por isso. Então, o efeito ele vem a reboque da ação despretensiosa no bem que fizermos. Quanto maior a naturalidade da ação no bem que nós exercermos, maior será o benefício que nós receberemos. Porque nós não estamos fazendo em interesse de algo. Estamos fazendo porque intimamente já vivemos aquela motivação no bem. Então, isso por si só já é uma grande conquista, né? E Deus, então, vai quintuplicar essa nossa disposição no bem. Então, muito, muito cristalina a resposta dos espíritos em relação a essa pergunta. Pode falar, Verônica. Oi, meu querido. Boa noite para todo mundo aí. Bem, Mauro, a prova e a expiação pode ser considerada uma ferramenta? a prova, sim. A expiação é reparação. Porque, veja bem, a prova é algo que nós vamos colocar, ou vamos, quando tivermos a chance, opinar, para que a gente avance, né, de forma consistente em nossa evolução. A expiação, ela é algo que nós precisamos reparar algo que fizemos. Beleza? Agora, tanto para quanto para a prova, quanto para a expiação, temos que ter os meios. Quais serão esses meios? Isso que a pergunta acabou de responder aqui, ó. No uso dos bens da terra, que é direito dos homens, né? Com certeza, né? Então, Deus fornece os meios para que a gente, seja por prova, seja por expiação, possamos usá-los no concurso do sucesso dessa empreitada. Quais são esses recursos? As pessoas que estão à nossa volta, as dificuldades que vão surgir no nosso caminho, também as facilidades que podem estar em nossas mãos. Todo esse conjunto de fatores são ou formam as ferramentas para que nós possamos sair vitoriosos nas provas ou nas expiações. Então, é desta maneira que eu enxergo a sua pergunta, Verônica. Alguém aqui pode complementar, se quiser. Ok, Mauro. Tudo bem? Diga, Pedrão. Obrigada. Voltando à questão dos bens, nunca é demais lembrar de Chico Xavier, né? E tem um livro muito interessante que eu acho que todo mundo gosta, ou quem não leu ainda pode ler, Lindos Casos de Chico Xavier. Em cada coisa bonita ali que ele faz, caso de um Fusca que ele ganhou, e o Fusca ele vendeu, reverteu para o bem do próximo. Então, é muito interessante e o Chico é um exemplo para a gente. Verdade. Podemos seguir, pessoal?
Vamos em frente, Bel. 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Ok. Então, veja aí. A gente costuma dizer o seguinte: eu quero desenvolver a paciência. Quais são os instrumentos que Deus vai colocar em nossas vidas para alcançarmos esse fim? Pessoas As dificuldades. As dificuldades, né? Exatamente. Então, serão pessoas, situações que vão permitir que eu aplique a paciência. Então, é dessa maneira. Quando ele fala aqui nas tentações, tentação é algo que nos facilita ou algo que nos atrapalha? Eu acho que atrapalha. Então, Não, depende como a gente usa, né? Exatamente, Bel. Pode falar. Porque se veio a tentação e eu consegui ultrapassar, foi meu benefício. Se eu Exatamente. cair na tentação, não foi. Exatamente. Então, a ferramenta em si não determina se o resultado será bom ou ruim. Depende do uso que eu fizer da situação. Ok? Então, a resposta, de novo, cristalina. Para que então existe, né, essa história, né? Por que Deus colocou, então, os gozos materiais? Se nós não tivéssemos nenhum gozo material, não seria melhor? Não. Como é que nós poderíamos vencer a essas dificuldades ou solidificar virtudes se eu não for colocado ali diante dessas provações? Então, como a Bel falou, né, essas provações elas são necessárias para que eu perceba, não, de fato, aqui eu estou consistente. Nessa situação aqui eu não caio mais. Né? Nessa tentação aqui eu não cedo mais. E vamos adiante, vamos em frente. Pode ser que outras eu ainda tenha muita fraqueza, mas naquela situação, naquele espectro, eu consegui vencer, consegui dar um passo de qualidade. Diga, Mauri. O benefício não é para um só. O que traz a prova também se beneficia quando você passa no teste, porque só ele sabe o intuito que ele usou para acicatar você. E se você passa no teste, ele vai ficar se remoendo daquilo, vai ficar se perguntando. Cada vez que ele pergunta, surgem amigos ao lado dele para instruí-lo. Pô, cara, você não vê que o cara está numa outra? Você não... Ele vai sentindo isso tudo, cara, é para dois. É verdade. Esse comentário do Amauri me lembra a relação lá do Divaldo com Máscara de Ferro, né? Ele era uma dificuldade tremenda lá, por muito tempo, muitos anos na vida do Divaldo, até que ele consegue perceber, e o Divaldo também se beneficiou disso, ele pôde, daquelas tentações, daquela perseguição, forjar um determinado posicionamento, né? E a Joana também ali no ouvido dele, né? Dizendo, olha, não pode ser com revolta, né? Tem que ser compreensão, tem que ser com amor e tal. E ele conseguiu, né, reverter uma perseguição naquele que futuramente passou a ser um colaborador. Então, esse é o caminho, né? Diga, Pedrão. Essa pergunta, essa resposta também está relacionada ao capítulo 25 do Evangelho, né? Não, capítulo 4, item 25, necessidade da encarnação, onde a gente vai experimentar as situações para a gente, a cada encarnação, evoluir, né? Progredir. É isso aí também que influencia. Com certeza. Com certeza. A reencarnação é a marca mais patente da justiça e da misericórdia de Deus, né? Porque é por meio dela que nós temos todas as oportunidades da reparação dos nossos erros, do aprendizado continuado, né? Da nossa transformação em seres melhores. Então, realmente, é a grande ferramenta, né? O grande instrumento que Deus se utiliza para nos auxiliar e nos reeducar. Podemos seguir, pessoal? Vamos lá, Bel.
712A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Aí tem um comentário. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Ok. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer um exercício aqui. Qual é das tentações que, se nós a perseguirmos, pode nos auxiliar? Fala aí, alguém. Vamos pensar aí. Nós já chegamos à conclusão que a tentação em si é apenas uma ferramenta. Ela, por si só, não é prejudicial e nem favorável, depende do uso. Então, qual o uso de uma determinada tentação que pode nos favorecer? Tão simples, todo mundo corre atrás disso. Dinheiro. Ajudar o próximo? Oi? Ajudar o próximo? Ajudar o próximo seria uma tentação, né? A tentação é boa. Mas é uma Acho que dinheiro atitude também. louvável, mas não chega a ser uma tentação. É verdade. Mas então lá, ganhar dinheiro, adquirir um imóvel, né? Então, essa é uma tentação, ok. Então, eu quero alcançar essa tentação. O que eu tenho que fazer? Trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Para trabalhar, eu tenho que me qualificar. Quando eu busco qualificação, eu me adianto intelectualmente. Não é assim? Então, veja como, por isso que ele fala aqui. Olha como é que as coisas são. Olha, ele coloca aqui, ó. Qual o objetivo da tentação? Desenvolver-lhe a razão. Não falou de moral aqui, não. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. A razão vai ser o balizador contra os excessos. E, para isso, nós temos, então, não somos submetidos, mas temos o contato com as tentações. Então, a tentação, eu quero ter uma vida confortável. Tá bem, como é que você vai chegar lá? Então eu vou trabalhar. Beleza. Qual o trabalho que você quer desenvolver? Eu quero ser médico. Beleza, menino, vai estudar para isso. E aí, nessa busca, você acaba arrastando outros benefícios. Quando você alcança, agora eu cheguei a ser médico. Beleza, vai cuidar de pessoas. Com a tua tentação quero ter a mansão X. Tudo bem. Essa é a tua motivação. Mas, no reboque disso, você vai desenvolvendo tantas ações que também vão somar a essa construção de uma situação benéfica. Por isso que a gente combate sempre aquela falsa ideia de que a riqueza é sempre prejudicial. Não é. De novo, é uma tentação? Sim, mas se bem usada, se aplicada à razão, ela é uma excelente mola propulsora para muito bem que a gente possa fazer a muitos. Agora, se eu usar mal a tentação, se eu me deixar embriagar por essa tentação, aí a gente vai meter os pés pelas mãos. Então, de novo, entendendo isto, nós vamos ter, em nossos propósitos, um olhar muito mais significativo nos resultados que ele pode me proporcionar no meu processo de adiantamento, seja ele intelectual ou moral. Diga, Bel. Até mesmo nessa primeira frase que fala aqui, né, que se a gente só buscasse o que a gente necessita, não geraria, comprometeria a harmonia do universo, porque essa busca do sempre mais, eu quero sempre ser melhor, gira o progresso.
né? É o progresso, é intelectual, é eletrônico, tecnológico, é essa busca, eu quero ir para Marte, eu quero ir para Júpiter, entendeu? Então, essa busca é o que faz o progresso, mas aí é que está, né? A gente extrapola às vezes, né? Daquela extrapoladinha. Verdade. Mas Lembrando aí, Mauro, uma fala do apóstolo Tiago, quando ele fala da tentação nesse sentido de você se deixar arrastar. Ele diz, cada um é tentado na sua própria concupiscência, ou na sua própria cobiça. Está lá na primeira carta do apóstolo Tiago. Então, tem que olhar para nós, o que é que me tenta? Porque é ali que eu vou ser tentado, é ali que eu vou ser experimentado. Onde é o meu calcanhar de Aquiles? É ali que eles vão me atacar, nesse calcanhar de Aquiles. Então, é esse cuidado, e aí a importância do autoconhecimento. O que eu conheço de mim e sei o que me tenta ou o que não me tenta. Então, nesse sentido do extravasar, de fazer mau uso, a gente tem que ter cuidado também com essas tentações. Lembrando aquela história lá do Chico, né? Que disse que tentação é um cachorro grande correndo atrás da gente e a gente doido para o cachorro pegar a gente, né? Está correndo, mas doido para o cachorro pegar, porque eu quero a tentação, eu quero que ela me pegue de uma maneira geral. Ok, diga, Mauri. Então, aqueles que vão nos trazer a tentação não são professor bonzinho, como não existe professor bonzinho. Ele vai passar o teste que vai ser difícil para você, não vai ser aquele que você já sabe. Verdade. É difícil. É difícil compreender, mas depois a gente entende o propósito, né? Obrigada, Mauri. Vamos adiante, então? Vamos lá, Bel. 200, 213. mulher? Não. Ou 700. 700? Tá ferro. 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Ok. E aí a gente vai entender ali, né, a questão do necessário e o supérfluo, né? Ela se encaixa também aqui, né? Esse é o limite. Não existe um limite pré-determinado. Tanto é verdade que ninguém aqui está limitado pela natureza em absolutamente nada. Ok? De novo, voltamos lá como grande regulador, a razão. Mas, quando nós começamos a ter essa visão mais consciente, nós vamos olhar o entorno de nós e podemos enxergar, então, os nossos supérfluos. Não que o supérfluo não possa fazer parte da nossa vida, pode. Mas nós podemos também desenvolver o entendimento de que este meu supérfluo pode servir à necessidade de outro. E aí, mais uma vez, com essa compreensão e essa ação, nós vamos construir também, para cada um de nós, um caminho melhor, mais feliz, mais harmônico com a lei de bondade, misericórdia e benevolência, né? Então, esse regulador, ele está onde? Está em nossa consciência. Quanto maior apurada, né, mais afinada com os propósitos divinos, melhor será o nosso uso nesses recursos em prol de um bem sempre maior. Então, a gente começa a compreender que, diferentemente da fala de alguns aí, né, eu posso fazer uso e bom uso dos meus recursos, levando benefício ao próximo. E isso se torna cada vez mais natural quando a gente vive, de fato, a certeza de que o tesouro que nós estamos buscando amealhar não é nesta vida, é na vida espiritual. E ele se avoluma na medida do bem que eu realizo.
Então, quando nós temos essa certeza, a nossa relação com todos esses recursos colocados aí na vida, ele se dá de uma maneira muito mais equilibrada, saudável, né, e próspera. Próspera no sentido dessas construções espirituais em nossas vidas. Tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos adiante. 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Pois é, está aí. Ó. Então, quando a gente não usa a razão, quando a gente não tem essa consciência, né, no equilíbrio, ou buscando o equilíbrio no uso desses recursos, nós vamos falir. Nós vamos falir em nossa experiência reencarnatória, vamos regressar à pátria espiritual, vamos nos decepcionar, vamos levar um tempo para entender e para nos encorajarmos à reparação. E aí seguimos em frente, ok? Vamos em frente. É assim que a gente aprende, né? Quando a gente é rebelde, a gente demora mais. Quando a gente é mais dócil, busca compreender e aprender, a gente caminha mais velozmente. Tudo bem, pessoal? Podemos ir em frente? Vamos lá, Abel. Aí pergunta, a 714A, perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Exatamente, de ambas, né? Por O quê? excesso de comida é uma. Pois é, porque na resposta anterior ele fala lá, né? Pobre criatura, mais digna é de lástima de que inveja, pois bem perto está da morte. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos entender que caixão não tem gaveta e tudo aquilo que nós nos dedicamos, né, para a vida física, ele vai ficar aí. E o que nós botamos em nossa bagagem espiritual? A gente vai ver que a nossa sacolinha está, às vezes, muito vazia. Né? É assim. Então, quando ele fala aqui, perto da morte física ou da morte moral, ele diz das duas, porque nós vamos reconhecer a nossa falência moral por termos feito um mau uso dos recursos, né, que estiveram ao nosso alcance para o bem que poderíamos ter feito. Diga, Carol. Mauro, essa resposta que de ambas, né, que está mais perto da morte moral e da morte física, pode ter alguma relação com o espírito não retroceder? Se ele está vendo que a pessoa está se afundando ali na ostentação, sei lá, não sei se eu estou seguindo pelo caminho certo, tá? Mas se ele está vendo que a pessoa está na avareza, na ostentação das coisas, olhando somente para si próprio, você acha que isso pode ter alguma relação com o espírito não retroceder? Bom, não sei se eu entendi a sua colocação, mas vamos lá. O espírito, de fato, não retrograda. Isso faz parte da lógica, né, do nosso processo evolutivo. Não faria lógica eu já ter vencido determinadas dificuldades e voltar a cometê-las. Beleza? Então, os atributos do espírito, ele nunca vai perder. Tudo bem? Certo. Se ele vive ainda numa situação de avareza, como é o exemplo que você trouxe, é porque, nesse aspecto, ele não se adiantou. Ele não aprendeu ainda a fazer bom uso dos recursos materiais, né, de diminuir o seu egoísmo. Então, ele ainda não venceu nesse aspecto. Por isso, ele vive e viverá tantas outras experiências, repetindo, muitas das vezes, esse mesmo comportamento. Por quê? Porque ele ainda não se modificou, não evoluiu, não se aprimorou nesse aspecto, né, que faz com que ele não consiga entender que ele pode ser muito mais feliz
proporcionando felicidade ao outro. Como ele ainda é atrasado nesses quesitos, ele vai estar repetindo, muitas das vezes, aquela questão. Mas, em outros aspectos, ele pode ter se adiantado. Ok? Então, nisso que ele se adiantou, naquilo que ele consolidou, porque eu falo aqui, né, a gente usa esse exemplo. Todos nós aqui fazemos caridade, não fazemos? Fazemos. Em oportunidades que surgem, nós fazemos caridade. Mas nós somos caridosos? Não. A caridade ainda não está em mim. Eu faço caridade, é diferente. Se estimulado por terceiros, né? A casa, como nós fazemos aqui, a nossa campanha dos gêneros, das cestas. Todos vocês colaboram. Nesse momento, estamos fazendo caridade? Estamos. Mas nós somos caridosos. Eu vivo a caridade dentro de mim? Não. Mas, por isso que eu digo, eu ainda não absorvi, ainda não faz parte da minha estrutura moral ser caridoso, mas faço a caridade. Aí a pessoa diz assim, nossa, fulano, vou falar um exemplo aqui, Carol faz tanta caridade, como é que ela pode fazer tal coisa? Ah, o espírito retrogrador? Não. Porque estamos no exercício da solidez de uma virtude. Estamos em processo de construção. Ela ainda não habita em mim. Entendeu? Então, eu ainda penso quando eu vou fazer caridade. Eu vejo se eu quero ou vou ver se eu posso fazer aquela caridade. Quando a caridade habita em mim, como Madre Teresa de Calcutá, né? Ela não é importante. Importante é o outro que se apresenta com necessidade diante de mim. Então, isso mostra o quê? Que ele retrogradou? Não. É que ele não alcançou ainda o degrau que dará a ele aquela estabilidade moral, né, de virtude que ele está tentando consolidar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mauro, antes da fala da Isabel, eu quero interromper a Isabel, senão não tem graça. A fala da Carol é interessante porque eu entendi, Carol, de uma maneira diferente. Ele morreu, ou ele foi morto, aspas aqui na palavra, ele foi morto, para não continuar caindo em tentação, para não continuar errando. Essa foi a ideia da sua questão. Sim. Isso tiraria dele o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de errar. Eu tenho direito, não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas eu tenho a liberdade de errar. E quando alguém me tira essa liberdade, tirou meu livre-arbítrio. Então, eu vou responder por cada coisa que eu fizer. Mas eu tenho a liberdade, eu tenho direito aqui com aspas, naturalmente. Quando a gente fala de direito, a gente fala de legal, né? De lei. E quando eu erro, eu não estou dentro das leis. Eu estou transgredindo leis. Mas a liberdade de fazer, sim, eu tenho a liberdade de errar. E quando ele fala de ambas as mortes, é que a nossa morte está próxima. A minha, a sua, a de quem nasceu hoje, diante da eternidade do Espírito, isso é nada. Você vai viver 100 anos, isso é absolutamente nada. E o que está próximo é que você vai tomar conhecimento de uma realidade completamente diferente da realidade material em que você está vivendo. E sendo tentado, sendo azarão, sendo avarento, azarão não, avarento, sendo, sei lá, miserável, enfim, como nós dissemos. O Emmanuel chega a nos dizer, numa das páginas lá do tijolinho, que a verdadeira morte é a morte moral. Porque a morte do espírito eu só vou trocar de roupa, só vou trocar de casa. Mas eu vou continuar avarento, eu vou continuar problemático, eu vou continuar com as mesmas dificuldades que eu tinha anteriormente. Então, eu entendo assim, essa proximidade da morte, de ambas, física e moral, né? Porque o nosso tempo de vivência no planeta é um tempo extremamente curto. E, como lembra Emmanuel, a morte moral é que é a verdadeira morte para o espírito. E, de novo, aspas aí nessas palavras.
Assim que eu entendi. Não sei se eu pude acrescentar alguma coisa na fala do Mauro. Diga, Bel. Foi mais desse lado. Bem, eu entendo a pergunta da Carol, porque às vezes é difícil para a gente entender que, por exemplo, eu posso estar numa rota e começar a fazer um monte de besteira, angariar tanto problema, mas às vezes eu fico pensando assim, por exemplo, a gente até escuta falar de povos, né, de espíritos que voltaram para mundos primitivos, né, como o da Capela. Mas não quer dizer que ele voltou como espírito, mas é que, por exemplo, às vezes, ele, no caso deles, era avançado muito intelectualmente, mas não moralmente ainda. Não. Então, às vezes, você tem que voltar, mas não quer dizer que eles voltaram a ser primitivos. Eles são, lá no mundo primitivos, eles estão aqui em cima, eles estão bem mais, eles até contribuem para a evolução dos espíritos do mundo primitivo. Então, não é que ele desceu só de lugar. Mas, e às vezes eu fico pensando, por exemplo, a estrada podia ser bem mais reta, mas conforme a gente vai fazendo besteira, a gente criou um monte de curvas, né? A gente vai demorar muito, muito mais para chegar lá na frente. A gente não vai retinho, porque eu criei um monte de coisa agora que eu tenho que reparar. Mas eu fico pensando, e claro, vamos pensar, porque esse exemplo só vai existir se a gente pensar num sistema escolar que não tem balão mágico, que passa todo mundo. Mas, por exemplo, eu repeti a 4ª série, eu não volto para a 3ª, porque eu já passei a 3ª, eu já conquistei a 3ª, eu repito a 4ª série, eu estou parada, eu estou estagnada, mas eu não volto para a 3ª. Entendeu? Então, é assim que a gente entende, a gente só criou mais curvas na nossa jornada lá para cima. Perfeito. Beleza, Carol? Mas a curva te joga lá na frente, Isabel. Ele volta pelo mesmo caminho. Não, te joga lá na frente, não. A curva joga lá na frente. A reta vai mais, Pedro. Eu não sei, eu não sou engenheiro civil. A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. A curva que a Isabel citou aqui, né, metaforicamente, significa essas outras dificuldades que nós vamos nos impor. Os desvios da lei. A curva, na verdade, me traz de volta para o mesmo ponto. Mesmo ponto. Retorno. E não atalho. Né? Aí, tá certo. Vamos adiante, pessoal. 500... Ih, agora é 500, estava 200. Tem um comentário, Bel, tem um comentário. Comentário aí. Eu estou falando o número. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Tá aí a explicação, né? Então, por isso que a gente deve buscar equilíbrio em tudo, né? Nas nossas emoções, em tudo aquilo que nós fazemos, equilíbrio, né? Bom uso das ferramentas. Tudo bem? Podemos avançar, pessoal? Vamos lá, Bel. 715 vai para o necessário e o supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Ok, nós falamos lá no início, né, do nosso estudo. Quem vai aprimorar, quem vai afinar, quem vai ser o diapasão dessa regulação é a nossa consciência. E ela vai amadurecendo na medida das experiências. Vai se tornando cada vez mais refinado na medida das experiências. Não tem outro caminho. Porque se Deus não nos dá virtude, então eu tenho que adquiri-las com as experiências, com as vivências.
E à medida que nós vamos experimentando, vivenciando, né, todas essas oportunidades, nós vamos refinando, na medida do nosso progresso, essa consciência. E é essa consciência que, no final da história, no frigir dos ovos, vai ser esse regulador. Quando ele fala aqui, por experiência à sua própria custa, né? O que é isso, senão as nossas vivências, senão as nossas experiências? Então, é por isso, é por esse meio, que nós vamos aprender a lidar melhor com esses mesmos recursos que estarão aí. De novo, o exemplo lá da nossa querida Aparecida, né, do fogo selvagem. Ela teve 3 existências anteriores a essa, com dinheiro, com influência na sociedade, com recursos para fazer bem mais folgada o que ela teria que fazer. Não fez, por várias questões, não fez. Mas a cada ida e vinda dela, ela, no plano espiritual, reconhecia, né, a sua dificuldade, aquilo que ela falhou, e pedia uma nova oportunidade, que era dada. Quando chegou nessa terceira vez, que ela falhou mais uma vez, aí falou, não, nós vamos te dar mais uma chance, só que diferente. E aí ela veio pobre, né? Conseguiu fazer um curso de auxiliar de enfermagem, olha aí os recursos, hein? Como Deus coloca os recursos para que a gente possa acertar. E foi trabalhar no hospital que tratava do fogo selvagem. Aí vem a prova. Até aí foi só a preparação, foi só os meios, né? Deus dando os meios. Aí vem a prova. A prova foi o quê? A desativação da enfermaria do fogo selvagem. E aí, o que ela fez? Isso não é problema meu, o hospital fechou, cada um que se vire? Não. Ela, tomada de compaixão daqueles irmãos, né, recolheu todo mundo e levou para a casa dela. Teoricamente, sem recursos materiais para lidar com aquilo. Teve problemas familiares, inicialmente eles a abandonaram, depois voltaram. Ela tinha que sair, depois do trabalho, sair pedindo, né, ajuda, foi presa como falsa mendiga, como se estivesse falseando ser mendiga para se dar bem. Tudo isso ali, ela resistindo. Então, quando Deus viu, olha, agora, de fato, a irmã solidificou, consolidou, né, essa virtude. Ela conseguiu executar a sua tarefa. Vamos ajudar agora. Vamos dar meios. Conheceu pessoas influentes que conheceram o trabalho dela, a motivação que a levou, e ajudaram ela a construir o hospital. E construiu o Hospital do Fogo Selvagem. Depois, esse hospital foi incorporado como hospital público. Olha que maravilha. Está aí o exemplo. Deus deu vários meios. Alguns para que ela pudesse realizar mais facilmente. Mas ela foi seduzida. Por quê? Porque ainda não tinha consolidado nela aquela vontade. Porque a única coisa, o grande divisor de águas entre a realização e a falência é a vontade. E ela, com vontade, sem recursos materiais. Mas Deus provê. Então, como ela apresentou toda uma entrega, uma vivência, uma dedicação, um amor por aqueles irmãos, Deus foi lá e produziu os meios, fez chegar às suas mãos. Conheceu um determinado político, depois conheceu o Chico dedicou a obra, não a ela, a obra, uma série de direitos autorais de várias obras, e os recursos chegaram.
E ela se aproveitou de alguma coisa para ela? Não. Tudo foi direcionado para o projeto do Hospital do Fogo Selvagem. Realizou. Então, olha que coisa bonita, né? Então, mostra cabalmente isso que nós estamos estudando aqui. Antigamente, nas três encarnações anteriores, ela vivia muito focada onde? No supérfluo. Naquilo que ela poderia abdicar para realizar a tarefa. Mas foi seduzida pela tentação. E aí, na outra? Então, tá bom, tá muito difícil você vencer essa tentação, né? Então, nós vamos te ajudar. Tira tudo, vem lá, miserável. E aí, só que ela, em espírito, já estava convencida do que ela precisava fazer. Ela estava imbuída da vontade. E aí não teve barreiras que a impedissem. Né? O Carlão tinha levantado a mão primeiro. Carol, deixa eu só passar para ele. Fala, Carlos. Abre teu óculos. Não, você respondeu aí. O exemplo que eu ia dar é conhecido, né, que ele viveu uma parte da vida na avareza e nos excessos, e depois ele se modificou, tentando fazer uma beneficência, uma caridade, e assim mesmo ele era criticado, mas ele não se abateu, ele continuou fazendo, e as pessoas falam, mas ele não é assim, ele era aquele cara assim, sabe? Mas ele continuou. Então, o exemplo que deu foi perfeito da enfermeira, foi a mesma coisa, ela foi criticada, foi mal vista, mas ela continuou. E ele continua até hoje, fazendo bem. Aí, Carlão, obrigado. Diga, Carol. Gente, desculpa, eu acho que hoje eu tô pensando diferente. Tá mas não, é porque eu estou com um exemplo. Quando ela leu a pergunta, como saber o limite, né, do necessário para nós e tal, me veio na cabeça. Eu tenho uns amigos que eu brinco muito com eles com relação a isso, porque assim, a gente sai para comer e eles comem, daqui a pouco tá todo mundo tomando remédio para azia, para comer mais. Entendeu? Então, assim, eu tô focada nesse, porque eu falo, gente, não é possível isso, para de comer. Então, eu fico pensando o seguinte, quando ela leu a pergunta, me veio na mente a questão do conhece-te a ti mesmo também, mas tem relação. Sim. Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Aparecida do Fogo Selvagem. Onde eu posso descobrir mais sobre isso? Tem algum lugar específico? Se eu colocar Aparecida Fogo Selvagem no Google, é porque eu gostaria de saber mais sobre essa história. Eu acabei de ver o livro, né? Tem a Fogo Selvagem, Alma Domada. É um livro. Joia. Beleza. Conta a história dela. Mas você pode ver também no YouTube que tem entrevista dela, ela mesma falando sobre essa história. Certo. A última pergunta, eu juro. Nas duas encarnações anteriores, ela tinha consciência da necessidade... Nas 3 encarnações anteriores, ela tinha consciência da necessidade dessa obra ou ela simplesmente vivia no supérfluo? Não, cara, olha só. A consciência ela tinha na espiritualidade. Sim. Quando ela encarnava, não. vinha o esquecimento. Certo. Tudo bem. E aí, junto com o esquecimento, a tentação de ter uma vida tranquila, né, abastada. Mas quando ela desencarnava, ela via, né, e se arrependia de não ter feito, né, tendo todos os meios para fazer. Beleza. Tá bom? Alô, Diga, Pedro. Alô. Oi, fala, Mauri. O hospital agora lá em Minas está sob nova direção, é outra instituição. Então, a gente tem que dar por dentro. Não preste atenção na instituição, porque você está doando para aqueles nossos irmãos com aquelas dificuldades. O móvel da doação é que é importante. Não importa que instituição esteja administrando, porque você faz por teu interior. Se alguém falsear, o problema é deles, você fez por dentro. E é por dentro que vale, cara. Aí, Amaury, isso mesmo. Diga, Pedrão. Aí, no raciocínio da nossa irmã Carol, ela postergou a missão dela, não é isso? Ela foi jogando para frente.
Mas será que no íntimo dela não existia algo assim para lembrar a ela que ela teria essa missão? A gente tem, muitos de nós têm isso, né? Essa inclinação para alguma coisa, né? A gente sente uma atração para alguma coisa, sente uma vontade de fazer isso ou fazer aquilo. Isso pode, muitas das vezes, ser essa consciência apontando aquilo que nós precisamos realizar, pode ser também a própria espiritualidade nos inspirando a fazer aquilo que está destinado nessa encarnação. Muitos amigos espirituais, né, vêm para nos auxiliar nesse aspecto. Agora, nós, enquanto na carne, sobre o véu do esquecimento, e ainda, por cima, não tendo consolidado em nós exatamente essas virtudes, né, ou esses procedimentos, é muito fácil da gente escorregar. Muito fácil. Então, não é porque se nós fôssemos lembrados, né, de tudo aquilo que a gente tem que fazer, ia ser bem mais fácil. Não significa também que a gente iria realizar integralmente, mas seria muito mais fácil, né? Então, assim, o véu do esquecimento é a nossa moeda mais valiosa. Porque quando nós fizermos, não foi porque eu tinha lá alguém me apontando, você tem que fazer isso. Mas é porque eu sinto no meu coração que é aquilo que eu tenho que fazer, que eu quero fazer pelo meu irmão, pelo próximo, não em meu interesse, né? Então, essa tem que ser a nossa disposição, né? Diga, Maurício. Nós não precisamos de muito, não. Se você tem aquele pensamento, tem aquela vontade, você vai estar dirigido para aquilo, é interior. Não adianta você escrever, quando você quer encontrar como fazer, poxa, eu queria ajudar essas pessoas que sofrem. Porque, gente, o primeiro raciocínio é aquele que sofre está trabalhando mais que eu. Então, eu tenho que ajudá-lo, porque foi o Cristo quem falou. Todo aquele que sofre merece ter minorado o seu sofrimento. Então, é só olhar para aquele que está em situação difícil como sendo aquele que está trabalhando mais que você. Ele tem que ser ajudado. Só isso. Quando a gente nortear por aí, nós estamos num caminho maravilhoso. É muito difícil. Obrigada, Mauri. Deixa eu ver aqui o chat. A Bel botou aqui o nome, perguntaram aqui, Bel, se o nome é Fogo Selvagem, Alma o quê? Estão perguntando o resto do título. Eu botei Alma domada. Alma a Bel domada. já botou, né? Já botou. Ok. A Angélica botou. Além de cuidar dos doentes do fogo selvagem, Dona Aparecida abrigava crianças e jovens abandonados e os mantinha trabalhando no sítio que ela adquiriu, onde reciclava garrafas PET e transformava em sacos de lixo, uma fonte de renda para ajudar na manutenção do lar da caridade. Estive várias vezes com ela para visitas de final de ano, e o trabalho era realmente emocionante. Antônio Hermínio de Miranda era um de seus admiradores e muito contribuiu para a ampliação do hospital. Da última vez que estive em Uberaba, o hospital já era do SUS, mas é muito diferente sem a presença e o amor da Dona Aparecida. Eu também estive lá, eu a conheci pessoalmente, na caravana que nós fizemos lá do NEP, e realmente era uma pessoa muito doce, muito agradável de estar perto dela. Ela sempre, todo caravaneiro, ela conta a história dela, né? E realmente ela tinha como foco principal as pessoas acometidas do fogo selvagem, desde crianças até idosos, e também outras pessoas, né, que eram abandonadas e ela acolhia lá na sua casa. Bom, pessoal, terminamos aqui. Vamos parar aqui, né, na pergunta 716. Retomaremos a partir daí. Geórgia,
Estamos felizes pela sua recuperação, tá bom? Não faça estripulia, tá bom? Fique calminha, cuide-se direitinho. Obrigada. Tê-la aqui Pode deixar. mais brevemente, 100%. Tá bom, querida? Obrigada, obrigada. Lembrando que o Fluminense agora vai engatar. Cuidado, dona Jorge. O Márcio vai ficar no freio lá. O Márcio é flamenguista, ó. Vou botar um freio lá na Geórgia. E ele não sabe, eu vou voltar ao Maracanã no Fla-Flu. Se estiver bem, né, Jorge? Se estiver tudo certo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Acho bom, porque para ver derrota você tem que estar preparado. Olha o mundo primitivo. Depois não sabe porque está no mundo primitivo. Márcio, diz para ela. Vamos, então, à nossa prece. Então, Geórgia, você vai fazer a nossa prece como oportunidade de agradecimento. O Márcio já fez no início. Que você possa ter a oportunidade também de agradecer a Jesus o benefício que você alcançou. Então, pode fazer a sua prece, que nós possamos nos unir a você nesse momento de gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradeço por toda essa possibilidade, que tenho certeza, Senhor, que foi para a minha evolução, para o meu melhoramento. Há 13 anos, passei por essa mesma enfermidade. E agora, Senhor, tenho certeza que durante esses 13 anos, alguma coisa não compreendi bem. Mas espero, Senhor, que essa oportunidade que está me dando, que eu possa ser resignada e ter uma boa compreensão. Obrigada pela equipe médica, pela equipe, Senhor, do hospital, pelos amigos de trabalho, pelos amigos de futebol, pelos amigos de doutrina espírita que tanto pediram por mim. Obrigado, Senhor, por toda essa oportunidade. Obrigado pelos falangeiros espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei. As pessoas falam assim, Meimei não é da saúde, mas é da educação, e eu sou da educação e Meimei sempre está comigo. Agradecida a Joana de Ângelo, a todos os falangeiros, em especial a Casa de Ismael, que tanto me acolhe. Obrigada, meu Deus, por essa nova oportunidade e que eu seja digna e honrada de recebê-la e seguir em frente. Muito obrigada, fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Geórgia, você